Somente por pensar em investir, tem pessoas que já se sentem cansadas. Mas assim como trabalhar e estudar, seja a área que for, inclusive na tua área de atuação, o tema investimentos deveria ser parte importante. Isso porque vai te permitir trabalhar mais tranquilo, sabendo que assim como o seu trabalho está gerando dinheiro, os seus investimentos também estão te ajudando nesse propósito. E da mesma forma que você, para progredir na sua profissão, precisa estudar, os investimentos, à medida que você estuda e entende como eles funcionam, vão ser cada vez mais óbvias as oportunidades de ganhos que irão saltar nos teus olhos. Aqui você pode ver que investir não é algo a mais que você põe na tua vida para deixá-la mais corrida ou mais difícil. Pelo contrário, servem justamente para te aliviar, já que a ideia é que com o tempo você venha a trabalhar menos e usufruir mais daquilo que juntou ao longo da vida, trabalhando e investindo. Por isso que hoje eu vou te mostrar um ciclo de 4 passos que irão te ajudar a visualizar o que fazer para começar a seguir no mundo dos investimentos. Olá, se você é novo por aqui, o meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago informações para te ajudar com os teus investimentos nas bolsas de valores americanas. Então, se é um tema que te interessa, já se inscreve no canal e também aciona o sininho para receber os próximos conteúdos. Olha, para começo de conversa, eu quero deixar para você pensar uma frase de Warren Buffett que foi tirada do livro Warren Buffett Speaks. E ela diz assim, ó: você não precisa ser um gênio para investir bem. Você não precisa ser um grande cientista. Investir não é um jogo onde o sujeito com QI 160 vence o outro com QI 130. Olha aqui, essa frase ela mostra que o importante é desenvolver habilidades que não estão ligadas ao seu nível de inteligência, mas sim à vontade de aprender. Então isso vai te dar frutos no longo prazo, porque vai se somar à sua experiência adquirida ao longo da tua vida, única e exclusivamente porque você colocou a mão na massa, porque você decidiu começar então. Olha só, é muito legal, às vezes a gente assistir aquele programa MasterChef sobre cozinha e tal, eu acho muito interessante ver a dinâmica deles preparando os pratos. Então, quando a gente olha aqueles pratos assim que tem um sabor que aparentemente é muito bom, né? Eles são feitos de modo assim muito rápido, eles têm que ser ágeis para preparar todos aqueles pratos. Mas só que tem um detalhe bem importante. Até chegar àquele nível de profissionalismo dos participantes, foi preciso então um envolvimento contínuo com o aprendizado. E é fácil você perceber porque na tua profissão é a mesma coisa. Quanto mais você trabalha, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, melhor você fica. Então a pergunta é, simplesmente você acordou um dia e fez o que você faz? Claro que não. Ou então eu posso dizer que foi um progresso de aprendizado entre erros e entre acertos. Então não perca mais tempo. Simplesmente para começar você precisa ter um acesso à internet e que pode ser feito via telefone celular. E isso vai permitir você fazer investimentos de qualquer lugar onde você puder acessar uma conta online. É simples para você começar a investir. Por isso que a flexibilidade também de tempo é uma das vantagens dentro do mundo dos investimentos. À medida que não precisa você ir fisicamente a um lugar e muito menos entrar em contato com alguém ou esperar que outra pessoa faça por você. Afinal de contas, no final de tudo, o dinheiro é todo seu. Por isso que deixar que outros tomem decisões no teu lugar pode ser muito arriscado. É como comprar um carro, uma casa, até uma roupa. Porque pense comigo, você precisa talvez ir num baile de formatura e pede para outra pessoa comprar a tua roupa. Mas imagine que essa pessoa nunca foi a um baile de formatura. Então se ela trouxer para você uma calça jeans e uma camiseta, você não pode nem reclamar. No final da história, o resultado vai estar ligado não ao seu gosto ou ao teu objetivo, mas sim a de quem escolheu por você. Você entende o que eu quero dizer? Só você sabe os seus objetivos de vida, só você sabe onde você quer chegar. Então, por mais que a outra pessoa entenda de investimentos, só você entende sobre a sua vida. Então, é somar os dois, entender sobre investimento, entender sobre a sua vida. Então, a única pessoa nessa terra que pode fazer isso, bem feito, é você mesmo. Mas você precisa decidir, então, dar o próximo passo. Assim, então nos investimentos, é por isso que eu tanto falo sobre a necessidade de envolvimento, de estudo, de prática, porque é dessa forma que o futuro que você quer, como você imagina, ele vai chegar. Não delegue seu futuro. Agora, se você fizer, também não reclame. Aqui então, para começar, talvez um bom caminho sejam as ações de empresas chamadas Blue Chips,
que nada mais são que ações de primeira linha, ou seja, são grandes empresas com excelente reputação, bem estabelecidas e financeiramente sólidas, que operam há muitos anos e têm lucros confiáveis. Geralmente também pagam dividendos aos seus investidores. Então, o que torna uma empresa dita blue chip ou ações de primeira linha são 4 aspectos. O primeiro deles é a capitalização de mercado, ou chamado market cap, que revela o tamanho e o valor de uma empresa. As ações de primeira linha são frequentemente ações de grande capitalização, o que normalmente, claro, significa que tem uma avaliação de mercado de mais de 10 bilhões de dólares. Tem ainda a história de crescimento, já que as blue chips têm um histórico sólido e confiável de crescimento. Eles são geralmente sustentáveis e boas perspectivas também futuras. Muitas vezes também estão ligados em setores que não são muito divulgados ou chamativos, como as ações talvez de tecnologia, que tem um crescimento rápido. Mas isso é porque já estão estabelecidas. Então não esqueça que os Estados Unidos têm 11 setores da economia com seus subsetores ainda, que você pode escolher várias empresas com capitalização como esta. Olha, elas compõem ainda índices de mercado. As ações de primeira linha, elas estão nos principais índices de mercado. Por exemplo, o S&P 500, o Dow Jones, o Nasdaq. Então, muitas delas, como eu também falei, elas pagam dividendos. Claro que nem todas as ações de primeira linha pagam dividendos, mas muitas sim. E os dividendos são pagamentos regulares, feitos àqueles que investem nessas empresas a partir das receitas que elas estão gerando e elas se propõem a dividir então com os seus acionistas. É importante dizer que as empresas que pagam dividendos geralmente estão maduras e então elas podem pagar justamente porque isso vai tornar elas mais atrativas aos investidores e isso se torna um benefício tributário também para elas. Além de que, pelo tamanho das empresas, elas não precisam mais investir tanta receita nos seus crescimentos, então se beneficiam investindo então nos seus investidores. Exemplo de empresas de primeira linha, então, a gente tem essas daqui ó, que você está vendo na tela agora. Agora, claro que além das ações individuais, há ainda a possibilidade de fundos de índices de baixo custo ou fundos negociados em bolsa, porque é uma diversificação fácil e instantânea, já que os fundos de índice e ETFs rastreiam um índice, que é um segmento específico do mercado de ações. Como as ações de primeira linha geralmente têm grandes capitalizações de mercado, um fundo de índice de capitalização grande ou ETF é uma boa maneira de obter exposição a essas empresas então. Você também pode comprar um fundo que, claro, que eu já falei, acompanhe o S&P 500 ou o Dow Jones, já que ambos então incluem ações de primeira linha. Sabe que Warren Buffett conta uma história que aconteceu na vida dele quando ele começou a investir. Isso foi lá pela década de 60. Ele disse que seu pai e seu professor da universidade disseram para ele ter cuidado, porque a bolsa naquele momento estava num ciclo de alta. E o interessante foi que ele simplesmente decidiu ignorar esse conselho e ele começou, independente dos riscos, mas não desconsiderando os riscos. Simplesmente ele gerenciou eles através de investimentos mais seguros, como essas empresas grandes, as blue chips. E ele diz que se tivesse escutado eles, então, ele teria continuado com $1.000 no bolso, ao invés de se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Interessante esse pensamento dele, não? Agora, claro, que a visão de investimentos dele é de longo prazo. Então, se a bolsa vai cair no meio do caminho, não importa, porque a visão é como quando se está em um local cheio de montanhas. Sempre quando estamos em cima de uma montanha, olhamos o pico, o ponto mais alto das outras. Mas no meio existem muitos pontos baixos, são os vales. Mas o foco sempre é, quando você está lá em cima, é olhar para cima, para as outras montanhas inclusive. E tem mais. Então, nesse caso, quando a gente traz para a realidade das ações, é assim que a gente tem que pensar. Porque caindo as ações é onde você justamente usa o teu capital para comprar muito mais barato e, claro, com o tempo você vai ver que a valorização vai existir nos teus investimentos. Então, para te ajudar a acompanhar em que investem os super investidores, eu vou te mostrar como você encontra estas dicas de tendência de mercado e como eles estão alocando as suas carteiras, os super investidores. Vem comigo e dá uma olhada nesse site. Deixa eu mostrar para você então um site onde os mega investidores mostram justamente onde eles estão investindo. Olha só, dataroma.com.
é muito interessante. A primeira opção que vai trazer para você, ó, dataroma.com. Aqui você já encontra as informações de cada um dos grandes investidores, você pode procurar por nome. Agora, o grande ponto aqui, talvez que te interesse bastante, é justamente as 10 ações, por exemplo, ó, que eles mais têm em suas carteiras. As principais ações, vai encontrar Facebook, Google, Microsoft, ou seja, aquelas blue chips que eu estava falando. Aqui, olha, você consegue encontrar, inclusive, ó, compras do último trimestre e também do último bimestre. E caso você tenha interesse de verificar por nome, aqui do teu lado esquerdo você encontra essa possibilidade. Olha o Warren Buffett aqui, ó. Quando eu clico, agora olha só, veio a informação aqui do Warren Buffett. Quando você encontra os detalhes justamente, ó, das empresas que ele está investindo e também o peso do investimento aqui, ó, 40% das ações que ele tem está diretamente ligado à Apple, por exemplo. Bank of America, 14% e assim sucessivamente. Você vai encontrar Verizon aqui, você vai encontrar GM, você encontra Coca-Cola, enfim, as grandes, ó, Amazon aqui, ó. Então, fica algumas dicas aqui de quais as possibilidades interessantes talvez de investir. Ó, Johnson & Johnson aqui embaixo, por exemplo, tá? E outro detalhe importante é você saber justamente que ele, quando começou, não começou com bilhões que ele tem hoje, mas ele simplesmente decidiu começar. Então, faça você também isso e decida e comece. Agora que eu facilitei a tua vida, então, para saber onde estão olhando os super investidores, isso ajuda muito, saiba que ajuda demais na hora de escolher onde a gente pode investir. Agora você já tem essa visão, então, de onde se encontram dicas de investimentos. E uma vez que você já sabe que as grandes empresas te trazem, né, mais segurança, vamos ver então 4 pontos que geram esse ciclo de bons resultados que você pode usar em várias áreas da tua vida, inclusive. E o primeiro deles é: dá um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Brincadeira, mas na verdade isso não te custa nada, mas me ajuda muito para continuar compartilhando esse conteúdo sobre investimentos. Mas agora vamos então para o primeiro ponto que vai te gerar bons resultados. Primeiro, as ideias. Esse é o ponto, eu diria assim, que é o primeiro passo. Ou seja, você está ouvindo o que eu estou falando, eu estou te mostrando, isto já te deu, eu tenho certeza, muitas ideias de onde investir, ou no mínimo, de quem, né, você pode extrair essas boas dicas. E com isso, o seu cérebro, que talvez venha sem criatividade, ele começa a fazer novas conexões. E ele então vai te conduzindo a conclusões que vão te ajudar muito para seguir com o propósito de investir. Veja que o mundo está cheio de ideias, e só que tem um detalhe: pouca execução. Então não pare aqui. O seu próximo passo é ligar essas ideias de forma que elas então se materializem. Mas para que isso aconteça, você tem que ir para o segundo ponto. Qual? Os recursos. Claro, porque é justamente nesse ponto que muitas grandes criações sequer saem da cabeça de cada um de nós. Veja que a gente precisa então agora estudar como pôr em prática aquilo que é abstrato, ou seja, a ideia. E nesse ponto é que eu trouxe então a visão desses grandes investidores que estão fazendo muito dinheiro já investindo. Então já te dá um norte de como de repente você pode tentar pensar como eles estão pensando, olhar para onde eles estão olhando e, claro, investir. Mas veja que isso não é suficiente também. É necessário ler a respeito de como investir, onde investir. Ou seja, é materializar através de um passo a passo aquilo que antes que estava na nuvem dos pensamentos, você pode trazer para a vida real. E assim você então, eu diria que a melhor forma de você aprender, além de ver como eu te mostrei nesse site, como os super investidores investem, é procurar os livros, ou vídeos, ou cursos. Então, ferramentas de pesquisa de ações que, somados todos eles, nos ajudam a entender como a máquina financeira funciona e como a gente então pode extrair dela o que a gente quer. Pronto, você agora já tem ideia, tem os recursos. Agora vamos seguir para o terceiro ponto, a ação. E aqui vale de duas formas: a ação em termos de atitude para comprar e a ação das empresas que você vai comprar e ter os lucros com isso. E esses lucros também são dobrados, porque não é só o dinheiro que você vai ganhar, mas também tem o conhecimento que vai acumular com essa prática.
Porém, em geral, é aqui que o ritmo perde embalo, porque muita gente desiste por ter medo de agir, de começar, de fazer, e as ideias morrem mesmo. Sabe que hoje em dia os recursos da internet são quase que infinitos, essas informações, mas mesmo assim você pode perceber que muitas boas ideias têm morrido por falta justamente da atitude, da ação. Porque o medo, ele paralisa muita gente, ele impede de seguir, mas eu sei que é algo que você não vai deixar acontecer, porque no que depende de mim, pelo menos, eu tô nesse canal te passando conteúdo para justamente te ajudar a sair de onde você está e passar a superar seus limites e colher, claro, os frutos financeiros de não se deixar parar por esse medo. Por isso que para fechar então esse círculo, uma vez que você parou e se pôs em movimento, vai ter então que ir para o quarto ponto: resultados. Aqui foi por isso que eu te falei sobre as empresas Blue Chips, porque sendo elas grandes, as possibilidades de erros já são menores. Então, você consegue controlar os riscos, permitindo então que tenha bons resultados, através do quê? De um aprendizado contínuo do que fazer, de como fazer, sem que você então imprima no teu cérebro, de repente, alguma experiência ruim de perda de dinheiro, investindo em alguma ação que talvez você não saiba como fazer. E daí você venha a desistir de multiplicar teu patrimônio com essa máquina financeira que são os investimentos em ações. Agora lembre que não é de ficar milionário rápido que eu estou te falando nesse canal, mas de estabelecer metas e de alcançar de modo planejado e contínuo. Por isso que não existe resultado ruim nesse caso, mas aprendizado que vai fazer você não repetir aquilo que não deu certo. Isso é muito importante você considerar. Eu falo isso porque as pessoas às vezes acham que resultados só são válidos se eles forem totalmente positivos, mas esquecem que naquilo que elas fazem hoje bem feito, antes tiveram muitos momentos que não era exatamente o que queriam que elas alcançaram. Então esteja pronto para fazer algo e ver seu dinheiro se multiplicar. Mas da mesma forma que a lição de Warren Buffett, quando ele começou, tem a visão do pico das montanhas. Não pare só porque é difícil. Entre uma montanha e outra, a gente já falou, tem os vales, o que não deve te impedir de seguir, porque no final, quando você estiver lá em cima, você vai ter uma visão privilegiada em relação à maioria daqueles que optaram ficar na base da montanha, no caso de não investirem, por exemplo. Então esses 4 pontos, ou seja, ideias, recursos, ação e resultados, são um círculo virtuoso de qualquer coisa que você queira fazer na tua vida, mas não se deixe parar em nenhum desses pontos, porque se isso acontecer, ao invés de ser virtuoso o processo, ele vai se tornar vicioso e vai destruir os seus sonhos e projetos. Por isso que a regra aqui não é se acomodar, mas seguir em progresso, saindo de um ponto para o próximo de modo a gerar resultados. Não pare de aprender e para isso continue vendo os vídeos do canal e vamos juntos seguindo nessa caminhada de investimentos. Agora me diga se você segue nesse ciclo ou se tem alguma parte que tem sido mais difícil para você. Deixa também seus comentários abaixo aqui sobre isso e aproveita e baixa o meu e-book Investindo nas Bolsas de Valores Americanas, que ele está por tempo limitado, gratuito para você. E você encontra no link da descrição desse vídeo para você poder baixar. E baixando ainda você tem a possibilidade de entrar no meu grupo exclusivo e silenciado do Telegram, onde somente eu posto diariamente notícias, comentários sobre ações, dicas, informações que serão úteis para você na hora de investir. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!